Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, ouvinte da Rádio CBN. Miriam Leitão, quando na nota em que se recusou a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, a decisão do ministro, mas ministro do Supremo Tribunal Federal, a mesa do Senado e o Renan Calheiros disseram o seguinte, que eles não podem ser afastados, que o Renan não pode ser afastado nesse momento, porque há uma pauta econômica importante, medidas econômicas importantes para serem votadas, especialmente citou a emenda constitucional que estabelece um teto de gastos, né? Essa emenda está pautada para ser votada semana que vem, mas o argumento do Renan é o seguinte, que ele saindo, entra o Viana, que é senador do PT, e aí pode dar uma paralisia no Congresso e a emenda não ser votada esse ano. Se a emenda não for votada esse ano, Miriam, o que acontece? Deixa eu conversar primeiro sobre as premissas, né? Isso. A nota, o argumento da nota e a questão do senador Jorge Viana. Perfeito. Primeiro é o seguinte, quer dizer, a Justiça tem que decidir o que vai acontecer com o senador Renan Calheiros, independentemente da pauta econômica. Ela tem que decidir pelos princípios jurídicos e constitucionais. A questão que está sendo colocada é complexa, não é simples, porque como a gente está se encaminhando para um entendimento que é muito mais coerente com tudo, que é quem é réu não pode estar na linha sucessória, porque da mesma forma que a presidente, quando se torna réu, tem que ser afastada, ou afastado, a gente acabou de ver isso, não é? Mesmo num outro tipo de processo completamente diferente, da mesma forma, os outros que estão na linha sucessória não podem também ter o mesmo constrangimento legal. Eles não podem, isso fica claro que quem está na presidência não pode, então quem vai substituir a presidência também não pode. Então isso aí é o que hoje o Supremo vai decidir. O que Renan Calheiros coloca é uma decisão monocrática pode decidir a presidência do Senado, então eles vão deliberar sobre isso, né? Decisão monocrática, ou seja, de um juiz apenas pode afastar o presidente do Senado do seu cargo. Ele está colocando essa questão e aí hoje o pleno do Supremo vai discutir sobre esse assunto, vai ter várias opiniões, então a gente vai acompanhar. Mas, enfim, tem discussões jurídicas importantes, é sobre elas que o Supremo tem que analisar. Ele não pode falar, não, mas nessas circunstâncias a lei não precisa ser cumprida. Não pode ser assim, não. Né? E a outra questão é o senador Jorge Viana, caso ele assuma, então ele vai sequestrar a pauta, ele vai, então, passar a ser o dono da pauta, o dono do Senado, ou ele vai ser o presidente que vai tocar o que está lá, ainda que ele considere, como ele disse, que esse governo não é legítimo, na opinião dele. Mas ele não pode falar, não, porque eu acho isso, porque hoje eu sou oposição, eu não vou deixar colocar em votação essas matérias. Porque já tinha havido, inclusive, um entendimento, essa pauta foi formulada a partir do entendimento anterior. Então, ele pode votar contra, ele vai conduzir de maneira diferente, que pode até atrasar a votação, porque quem está lá aceita requerimento, não aceita requerimento, coloca isso, né? E tem a condução dos trabalhos dá ao presidente bastante poder, mas ele não pode simplesmente dizer, eu não vou colocar essa questão em votação porque eu sou contra esse governo. Não pode ser assim, né? Ele tem que ter um comportamento de pessoa pública, que tem que respeitar, separar o que pensa, a sua convicção pessoal, do seu papel institucional. Exatamente. Né? Isso aí tem que fazer, portanto, eu acho que se ele comandar, ele tem que se pautar por esse princípio republicano, como se diz. Agora, a questão é, sim, não votar agora essa PEC é uma complicação, sim, a economia está sangrando, a economia está com dificuldades enormes, foram dificuldades criadas e aprofundadas no governo anterior. O governo atual tem tentado encaminhar algumas soluções, mas, enfim, no meio de outras coisas que ele tem errado, mas ele tem encaminhado uma tentativa de solução. A PEC do teto de gasto vai salvar o Brasil? Não vai salvar. Não vai salvar o Brasil, mas é pelo menos o encaminhamento de alguma solução pensada por essa equipe que está lá para tentar começar a organizar as contas públicas. Tem uma outra
proposta que já está em debate hoje, nesse exato momento de hoje, que é a reforma da Previdência, que é então a que se segue após a PEC do teto de gastos e que certamente será discutida no ano que vem e vai ocupar todo o primeiro semestre ou mais, né? Então, portanto, a nossa pauta é essa, a gente tem que colocar ordem nas contas públicas e quanto mais cedo melhor for, porque nós estamos com uma situação dramática, numa recessão profunda, um desemprego altíssimo e sem um horizonte. Essas decisões do governo dão pelo menos algum horizonte para os agentes econômicos fazerem investimento, então é importante que ela ande. Ela tem que andar, mas ela não se pode submeter, né, o entendimento jurídico e constitucional a necessidade de que ande rápido. Então, o argumento do Renan é ruim, mas a necessidade de aprovação das medidas é real. É real. Mas ela não pode depender de uma pessoa. E também mais de uma pessoa na situação em que se encontra, né? Mas o Brasil, que tem um enredo político, né, muito intenso, cheio de reviravoltas, é questão que a troca de uma pessoa é a troca de um grupo para outro grupo, né? No meio dessa conflagração que o Brasil está. Mas é isso que eu acho. Quer dizer, o senador Jorge Viana tem que fazer essa separação, caso ele permaneça, que eu acho que é o cenário mais provável. Que ele fique nesse finalzinho de ano, até fevereiro, quando então se escolhe um outro presidente, não é isso? Agora, você sabe aquele perfil no Facebook, Dilma Bolada? Sim. Eles botaram hoje aqui assim, ó. Acho que vou dar uma de louca e ir amanhã para o Planalto trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. E dizer que não respeita, não reconhece, não aceita. Não reconhece a decisão do Supremo. Se o Renan não foi afastado, por que ela foi? O interessante é que ele não assinou, mas recorreu da decisão. Então, a decisão que ele ficou sabendo, assim, misteriosamente, já que ele se recusou a receber. Mas ele solta uma nota como se tivesse recebido, entendeu? Tem uma confusão aí que ele não recebeu, mas conhece. Conhece o assunto. Tá certo. Bom. Mas, enfim, não se pode dizer que a gente não vive um tempo interessante. Viver tempos interessantes. Mas tem muita avacalhação, né, Miriam? Aí não pode, né? Eu acho que uma das questões básicas ele podia discordar. Ele pode até levar essa discussão se um juiz monocraticamente pode tomar uma decisão dessa envergadura, mas... Primeiro cumpre. Não, primeiro cumpre, né? A justiça primeiro a gente cumpre, depois a gente recorre. Exatamente. Esse é o princípio que tem organizado todos os países que são países constitucionais. Justiça a gente cumpre e discute após cumprir. E ele pode levantar uma questão importante sobre isso e criar um novo entendimento sobre isso. Na época do Eduardo Cunha, que é o precedente, né, que ele foi afastado por uma decisão do Teori Zavascki, que em seguida levou o assunto ao pleno, numa coisa de emergência. Então, não foi o mesmo comportamento do ministro Marco Aurélio, mas... também, de todo modo vai para o pleno agora, né? Vai para o pleno agora. Mas de todo modo é a história, você cumpre e depois vai conversar. E depois discute, né? E aí também tem que discutir, e hoje o Joaquim Falcão está discutindo esse assunto no seu artigo, essa questão de pedido de vista para impedir a decisão. O pedido de vista não pode ser para impedir a decisão, pode ser diante de uma dúvida real do juiz, mas com tempo determinado. Não pode ficar lá com uma forma de protelar a decisão. E como já estava decidido, 6 ministros votaram a favor de que réus não assumam o cargo de presidente e não possam ficar na linha sucessória, portanto, o ministro Dias Toffoli, quando pediu vista e não decidiu, estava protelando uma decisão já previamente tomada, porque 6 já votaram a favor desse entendimento. Miriam Leitão, a decisão é hoje à tarde, nós vamos acompanhar. Miriam Leitão, obrigado, Miriam, até mais. Até mais. Intervalo, já voltamos.